Dá para sair por aí com as crianças? Acho que dá, né? Muito bem, meus irmãos, este é um momento precioso que temos de refletir na palavra de Deus. E eu vou convidar você para estar abrindo sua Bíblia ou acompanhando aí pela projeção, Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. Os irmãos podem se colocar em pé, por gentileza. Vamos, assim, proceder à leitura da palavra. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Queira o Senhor nos abençoar na leitura desta palavra. Queiram sentar, meus irmãos. Nós precisamos olhar para esse texto com honestidade. É preciso levar em conta aquilo que Jesus falou neste texto, dentro de um contexto mais amplo. Na semana passada, nós fizemos referência que aqui nós temos um recorte do Sermão do Monte, ou o Sermão do Monte na versão de Lucas, de uma forma mais abreviada do que aquilo que nós temos na versão de Mateus. E nós chamamos a atenção dos irmãos para o público para quem Jesus estava falando. E nós temos pelo menos 3 públicos distintos dentro deste mesmo grupo. Nós temos os apóstolos, os discípulos, mas tínhamos também a multidão. Cada um desses grupos, eles têm um nível de relação diferente. Os apóstolos são aqueles que estariam mais próximos de Jesus. Os discípulos são aqueles que tinham interesse pelos ensinamentos de Jesus e queriam caminhar com ele, mas não gozavam da mesma proximidade que os apóstolos. Já a multidão eram aqueles que iam até Jesus por conta das suas necessidades. E essas necessidades aparecem no texto bíblico. Elas queriam ouvir Jesus, elas queriam ser curadas dos seus males físicos, dos seus males emocionais e mentais, e elas queriam também tocar em Jesus, para dele extrair poder. Isso está nos versos 17, 18 e 19. Grande multidão que vieram para o ouvir e para ser curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava todos. Porque aquelas pessoas queriam estar perto de Jesus. Porque Jesus entregava aquilo que ele prometia. Ele entregava ensino de qualidade, ele entregava cura para os aflitos, para os enfermos, ele entregava poder para aqueles que estavam querendo uma transformação nas suas vidas. E aí nós precisamos perguntar se este tipo de entrega ainda se faz presente na realidade contemporânea. Se esse tipo de entrega ainda acontece nos nossos dias.
considerando que a igreja no mundo hoje é a boca de Jesus, as mãos de Jesus, os pés de Jesus, a igreja do Senhor precisa entregar isso hoje para as pessoas. Entregar ensino de qualidade, entregar a cura. Por isso que a igreja ora pela saúde das pessoas, e Deus tem ouvido muitas dessas orações, e muitos têm sido curados. A igreja é um lugar de saúde mental, de equilíbrio das pessoas, de trazer um ordenamento, um sentido para a vida das pessoas. A igreja é um ambiente que entrega o poder de Deus, onde as coisas espirituais acontecem. A escola, a faculdade, a empresa, a repartição, não é o lugar onde o poder de Deus se manifesta, mas dentro da igreja é onde o poder de Deus se manifesta. E aí me vem à mente um episódio que eu vivi no meu ministério anterior, em que nós estávamos num culto de louvor de um dos nossos grupos musicais, celebrando o aniversário. Era um momento de louvor, de grande alegria, e eu estava sentado aqui junto com os demais irmãos, e de repente eu percebo um movimento numa ala da igreja, e nessa movimentação tinha uma mulher se contorcendo, e nós percebemos que aquela mulher estava num movimento de manifestação demoníaca, e nós chegamos ali por trás, pegamos nos ombros dela e dissemos: aqui você não vai se manifestar, sai agora em nome de Jesus. E levamos aquela mulher para uma sala e ali travamos uma batalha espiritual. O pastor e alguns dos nossos irmãos, diáconos e líderes, e aquele momento de batalha espiritual fez com que ao final de um tempo aquela mulher fosse liberta do espírito que a oprimia e ela pôde sair perfeitamente consciente do seu juízo. A igreja é o lugar onde o poder de Deus se manifesta. Este poder está entre nós, porque o Espírito Santo habita você, meu irmão, que um dia reconheceu seus pecados, os confessou, se arrependeu e entregou-se a Jesus. Você só é salvo se tiver o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o selo que lhe garante para a vida eterna. Então você tem o poder de Deus na sua vida. Pode muito bem acontecer de você não estar fazendo bom uso desse poder. A sua vida de oração, a sua vida de consagração, a sua vida de dedicação a Deus pode estar lá embaixo, mas o poder de Deus habita em você. Você tem uma potencialidade tremenda de manifestar a glória de Deus no mundo. Isto é o que a igreja precisa entregar, aquilo que Jesus entregou. No verso de número 20, nós vamos ter aqui uma informação relevante. Jesus se volta para os seus discípulos. Agora a atenção de Jesus está voltada para aqueles que têm algum nível de compromisso com Ele. Então o que temos a partir do verso 20 está direcionado de um modo intencional. É para esse público que Jesus diz algumas das bem-aventuranças, mas também alguns ais. A partir do verso 20, olha o que diz a palavra. Então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse: bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês vão de rir. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno, por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Aqui o texto bíblico está dizendo que uma cultura perversa se perpetuou dentro das famílias que faziam
aquilo que faziam com os discípulos. Vale dizer aqui, meus irmãos, se você é alguém em busca de holofotes, se você é alguém que gosta de aplausos, se você é alguém que está buscando elogios e reconhecimento público, talvez ser discípulo de Jesus não seja o que você realmente quer. Talvez ser discípulo de Jesus não seja o seu negócio. Veja o que diz os versos 24. Mas ai de vocês, os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Se você quer glória neste mundo, sua recompensa pode ser dada nesta vida. Se você quer holofotes e fama e glória, você pode ter isso. Se você quer poder, riqueza, elogio, você pode ter isso. Isso lhe dá a recompensa desta vida, você viva 70, 80, 90 ou 100 anos. Por outro lado, você pode perder aquela glória que você terá na eternidade, naquilo que é um tempo sem fim. Então, o Deus que é justo vai dar a cada um segundo as suas obras, segundo a sua crença, segundo a sua fé. É a lei da semeadura. O que você plantar, isso também vai colher. Depois das bem-aventuranças e dos ais de Jesus, conforme o relato de Lucas, ele vai falar para seus ouvintes aquilo que nós dissemos, que parece ser um contrassenso. Amar os inimigos, não julgar para não ser julgado. Trata-se aqui de um testamento para conservar as boas relações sociais que precisam existir entre as pessoas. Isso está no texto do capítulo 6 do Evangelho de Lucas, que você deve ler. Na sequência, Jesus vai usar de um recurso linguístico que ele recorria sempre para trazer um ensino emoldurado. Um ensino que era colocado como que numa moldura que facilitaria a pessoa fazer uma fotografia mental daquilo que estava ouvindo e gravar. O judeu, diferentemente do grego, ele tinha essa facilidade de compreender aquilo que era colocado em figura de linguagem, aquilo que era colocado com os exemplos objetivos, claros. Então, eles tinham essa facilidade e Jesus usou muito esse recurso. E ele, então, vai trazer aqui uma parábola, ele vai usar de um paralelismo para chamar a atenção para aquilo que diz respeito à essência das pessoas. E ele então vai falar por parábola o seguinte, versos 43 a 45, que já lemos. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas de espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Jesus está falando da essência de cada um. Isso diz respeito ao caráter das pessoas. Isso diz respeito aos princípios que orientam a conduta de cada um. Isso aqui diz respeito aos valores que mostram quem somos de verdade. O tipo de fruto que estamos produzindo revela a natureza mais profunda de cada um de nós. Você se percebe como alguém que está produzindo bons ou maus frutos? Não há árvore boa
que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Na luta que se estabelece entre a carne e o espírito, o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 5, 19 a 24, vai dizer o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, leiam comigo o restante, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Eu pergunto aos irmãos que me ouvem nesta noite, em qual desses dois grupos você se percebe? No texto que eu li, em qual dos dois grupos você se percebe? Entre aqueles que estão reproduzindo as obras da carne ou aqueles que estão produzindo o fruto do Espírito? No grupo onde se percebe, no grupo onde você se percebe, já lhe serve de termômetro para você discernir e saber se você produz mal ou bom fruto. Se você está entre aqueles que produzem o fruto da carne, muito provavelmente você está sendo uma árvore que está dando fruto ruim. Isso significa que o seu coração precisa ser purificado, precisa ser santificado, precisa ser consagrado, precisa ser convertido ao Senhor. Se você está dando fruto que é próprio da obra do Espírito, é sinal de que o seu coração é um tesouro bom. Ele já foi transformado, ele foi moldado pelo Senhor e você agora está frutificando para o bem. Porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz, porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. É preciso que fique claro, meus irmãos, voltando à lei da semeadura, que nós vamos colher o que plantamos segundo a mesma espécie. Gênesis, no terceiro dia da criação, no capítulo 1, versículos 11 e 12, vai dizer o seguinte: e Deus diz que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. A árvore reproduz segundo a sua espécie. O ser humano não está na mesma categoria que as árvores. Ele é dotado de um espírito inteligente, capaz de fazer escolhas, e isso o torna responsável por suas decisões. Não estamos falando de um determinismo biológico que diga, pau que nasce torto, morre torto. Não. O mal no coração do homem é consequência de sua natureza decaída, herdada do pecado. No entanto, Deus providenciou uma solução capaz de mudar o curso errático que as pessoas tenham adotado em suas vidas. Esta solução se chama Jesus Cristo.
E para usufruir da solução providenciada por Deus, o caminho passa pela humildade, passa pelo humilhar-se a si mesmo, pelo reconhecer dos seus próprios pecados, pelo arrependimento. Isso permite com que o curso da sua história seja mudado e transformado pelo poder do Espírito Santo que vem habitar em sua vida. Você não é capaz de se transformar numa pessoa ruim, numa pessoa boa por si mesmo de repente. Você não é capaz de se transformar num homem violento, num assassino, numa pessoa cruel, somente pela sua vontade e por conta própria. É preciso que o Espírito de Deus opere a transformação em você, para que você produza frutos dignos do nome do Senhor. A pessoa contaminada pelo mal pode mudar, pode passar a produzir bons frutos, diferentemente da árvore, que sempre reproduzirá segundo a sua espécie. Mas não podemos desprezar as influências culturais que moldam o comportamento humano. Diferentemente de um determinismo biológico, a cultura familiar, social, religiosa, ideológica, política, tudo isso pode influenciar no comportamento das pessoas. Ainda há pouco, vindo no carro, dando uma carona para Rose e Ivan, a gente comentava ali e ouvia que Rose achou seguro cancelar uma pessoa que outrora se apresentava como irmã na fé por conta de opção ideológica. Por quê? As pessoas são influenciadas por suas ideologias e às vezes elas conseguem extrapolar o limite do respeito e passa a não respeitar o outro. Isso é comportamento social influenciado. O comportamento, por sua vez, revela o que cada pessoa traz no seu coração. Nesse sentido, não se consegue tirar de um coração mau, perverso, frutos bons, atos de amor. Alguns exemplos da influência cultural. Como você espera que seus filhos tenham vida com Deus se você mesmo não tiver? Se eles não estiverem orando, se eles não estiverem lendo a Bíblia, se eles não veem você cultivando uma linguagem saudável, um estilo de vida santo, de caráter moldado pelo ensinamento de Jesus, como você espera que o seu filho siga um exemplo que não tem em casa? Como você espera que seus filhos tenham bons hábitos de leitura, se eles nunca veem você lendo? Como você espera que seus filhos gostem de estudar, se o que ele ouve de você é: eu não gostava da escola, eu não gostava de estudar? Como você quer que os seus filhos gostem de estudar? Como você espera que seus filhos gostem de trabalhar, se o comportamento do pai ou da mãe for um comportamento de gente preguiçosa, de gente murmuradora, que reclama do trabalho, que nunca fica feliz com aquilo que faz? Se chega em casa e o que faz é só reclamar do seu trabalho. Como você espera que seus filhos mantenham atitudes serenas, de autocontrole emocional, se o que eles veem são pais nervosos, irritadiços, gritando um com o outro, que vivam em um ambiente de guerra? Pais, vocês conseguem ter uma ideia do quanto um ambiente de briga, de conflito conjugal, faz com que os seus filhos cresçam inseguros, ansiosos, medrosos? Aprendam a ter domínio próprio. Evitem a atitude de agressividade, de desrespeito um ao outro na frente dos seus filhos. Se tem algo para resolver, resolvam na intimidade dos seus quartos, poupando os seus filhos de testemunharem suas brigas. Alguns pais, conscientes dos efeitos nocivos do uso desenfreado do celular,
não querem ver seus filhos fissurados em telas. No entanto, eles mesmos, os pais, não se apartam das telas. Não há uma disciplina pessoal quanto ao uso. Nesse caso, como essa criança vai crescer não amando as telas? Esses são alguns exemplos das influências exercidas dentro de casa, naquilo que vai formar a cultura de uma família. Vimos o texto bíblico. Os pais deles fizeram isso. Os pais deles se comportaram assim. Cultura perversa que é passada de uma geração para outra. Nosso comportamento, nossas atitudes, ou seja, o fruto que nós produzimos também recebe influência da cultura religiosa, da cultura social, ideológica, entre outros agentes. Um ditado antigo resume muito bem a cultura de oração de uma igreja. Muita oração, pouca oração, nenhuma oração. Essa é uma frase que resume a cultura de oração de uma igreja. É uma frase que traduz aquilo que se constata na realidade prática das igrejas. Se queremos ser uma igreja, uma comunidade cheia do poder de Deus, nós precisamos melhorar a nossa cultura de oração. Por fim, em um exemplo social influenciado por ideologia, dados divulgados em abril último pela Confederação Israelita do Brasil, a denúncia que o antissemitismo subiu 350% entre 2022 e 2024 no Brasil. Em 2024, 73% de todas as denúncias de antissemitismo feitas no país ocorreram no ambiente digital. Um salto significativo em relação aos 51% registrados em 2022. O relatório mostra que foram identificados 84.971 menções antissemitas na internet ao longo do último ano. O presidente da CONIB ressaltou que o antissemitismo não é um desafio apenas dos judeus, é um desafio das pessoas que querem o bem. De acordo com informações divulgadas pelo Ministério das Relações Exteriores de Israel na quinta-feira, 24 último, e que foi confirmado pelo Itamaraty, o Brasil foi retirado da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, uma organização internacional criada para o combate ao antissemitismo em memória do massacre dos judeus. Esse comportamento social, devido à influência ideológica, influencia o comportamento de muitas pessoas. O grande perigo disso, meus irmãos, é que daqui a pouco nós vamos ter irmãos nossos na fé denunciando judeus que moram perto de nós, como os alemães fizeram no final dos anos 30, que resultou na catástrofe histórica que culminou na Segunda Guerra Mundial. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós recebemos de influência. É difícil entender um cristão que verdadeiramente ama as Escrituras, que não entenda que Deus, por vontade dele, escolheu o povo de Israel segundo o propósito dele. Quer gostemos ou não deste povo, Deus escolheu. Este povo é mais santo do que o restante do mundo? Não. Este povo é melhor do que... Não. Mas Deus resolveu escolher este povo para revelar os seus propósitos. Então, o povo que ama Deus precisa entender que o povo de Israel também é amado por Deus. Então, não dá para ter um cristão que coerentemente tenha ódio para com o povo judeu e queira o extermínio, porque o antissemitismo quer o extermínio do povo judeu. Então, não cabe a um cristão viver e estar debaixo desse tipo de influência. Esses e muitos outros exemplos servem para ilustrar o quanto a nossa cultura familiar, social ou religiosa pode influenciar o comportamento das pessoas que fazem parte da nossa convivência. A pessoa boa tira o bom tesouro do coração e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Meus irmãos,
Os ensinamentos de Jesus nesse Sermão do Monte, do qual Lucas está fazendo aqui apenas um breve recorte, oferece-nos um espelho para que nós vejamos não os nossos atos exteriores, mas sim o nosso interior. Se somos pessoas boas, estamos tirando bom tesouro do nosso coração. Mas se o nosso coração está produzindo um fruto mau, isso significa que o nosso coração é um tesouro mau. Você consegue se autoavaliar a partir desse espelho? O que você enxerga vindo do seu coração? Há algo do que se arrepender? Há confissão a ser feita? Seja honesto consigo mesmo. Se há algo do que se arrepender, se há confissão a ser feita, confesse. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O pecado é um ato de injustiça contra Deus. Então confesse, arrependa-se, para que o seu coração seja transformado e Deus veja nele um bom tesouro de onde possa tirar bons frutos. Porque a boca fala, diz o texto, do que o coração está cheio. Que tipo de fruto você está produzindo? Não vamos ter pessoas produzindo amor se o coração está cheio de ódio. Não vamos ter paz se as pessoas se deliciam com a guerra. Não vamos ter pacificação se a pessoa só vive de provocação. O que nossa boca está falando é daquilo que nosso coração está cheio. Precisamos aprender com os erros de outros. Os pais inalam seus ódios, suas amarguras, seus ressentimentos, e os filhos colhem as consequências, com isolamentos, com distanciamentos, com punições. Já vi isso acontecer com famílias que faziam parte da nossa convivência. A atitude dos pais fez com que os filhos perdessem momentos abençoadores. Vejo isso acontecer no tempo presente, inclusive com gente cheia de poder. É visto como aquilo que diz respeito ao comportamento, à natureza de cada um. A boca fala do que o coração está cheio. A palavra para coração em hebraico é lev. No entanto, o conceito de coração no hebraico bíblico, vai além de um órgão físico. Abrange também a mente, as emoções, a vontade e a sede da sabedoria. É visto como o centro da pessoa, onde residem os pensamentos, as intenções e os sentimentos. Quando questionado pelos fariseus, pelo fato de seus discípulos não lavarem as mãos conforme o ritual da tradição, Jesus vai responder em Mateus 15, de 7 a 11, hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E convocando a multidão, Jesus disse, o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim contamina a pessoa. A ideia de que as ações e palavras que vêm do coração de uma pessoa são mais importantes do que as ações externas ou os rituais. Jesus destaca que aquilo que realmente contamina o homem são os maus pensamentos, são as palavras, as intenções que se originam do coração, não aquilo que ele come ou aquilo que ele bebe. Para concluir, meus irmãos, examinemos nossos comportamentos. Avaliemos os frutos que estamos produzindo. Sejamos cuidadosos com o legado
que estamos deixando para aqueles que estão em nosso dia a dia. Sejam filhos, sejam cônjuges, sejam eles colegas de faculdade, colegas de trabalho, amigos, familiares. Cuidemos com aquilo que nós estamos deixando de legado. O legado que estamos deixando é um fruto bom que vem de um coração bom? Ou são frutos maus que vêm de um tesouro mau? A boca fala do que o coração está cheio. Se você está dando mau exemplo com suas palavras, com suas atitudes, comportamentos, certamente é porque o seu coração está sendo um mau tesouro. Não pode sair daí virtude, se o que esse coração produz é abominação. Olhe a si mesmo diante do espelho e pergunte a você mesmo, até que ponto, até quando eu vou levar a minha vida desse jeito? Reclamando de tudo, brigando com todos, tendo desafeto com as pessoas, guardando amargura, sendo rancoroso, me envenenando com a dificuldade em perdoar, destilando crítica por todos os lados, sendo um mal-humorado, quanto mais. Alguém que vive segundo esse script pode ser feliz? Pode ser uma boa companhia? É alguém que conquista amizades? Que consegue construir relacionamentos? Certamente que não. Os ensinamentos de Jesus, ouvidos por apóstolos, discípulos e pela multidão em geral, eram ensinamentos voltados à construção de ambientes pessoais, familiares, religiosos e sociais saudáveis. Vejam, se colocarmos em prática o que está nos versos 27 a 31 de Lucas 6, nós desmontamos qualquer espírito beligerante. Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês, abençoe aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça-lhe também a outra, e ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo que pedir alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam os outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Resumo da receita para desmontar um comportamento hostil. Devolvam o mal com o bem. Isso desmonta qualquer ambiente de hostilidade. É como diz Provérbios e Romanos, você amontoa brasas sobre a cabeça do outro quando devolve o mal com o bem. Se alguém lhe xinga no trânsito, devolva para ele um Jesus te abençoe. Mulher, se o marido chega do trabalho com a cabeça quente, cuspindo mau humor, trate ele com uma palavra branda, com doçura, com gestos de carinho. O mesmo vale para o marido. Se sua mulher teve um dia ruim, onde muita coisa não saiu como ela previu, e você a encontra em casa cuspindo fogo, seja você, marido, a pessoa de atitude amorosa, trate-a com delicadeza, leve uma palavra amiga, branda, faça gestos práticos para agradá-la, vá até a cozinha, arrume a pia para ela, coloque a louça em ordem, faça-lhe um suco, leve para ela um biscoitinho e pare para ouvir com empatia e atenção. Isso é tudo que ela quer, ser ouvida. Efésios 5:33 traz o segredo de um casamento feliz. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido.
Esta é a chave para um casamento feliz. Amor do marido para com a mulher, respeito da mulher para com o marido. Os dois fazendo isso, praticamente todos os seus problemas serão resolvidos se houver essa receita sendo praticada. Voltando a Lucas 6 para encerrar. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira o bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Que tipo de fruto você produz? Sejamos pessoas que produzam bons frutos em todas as dimensões da nossa existência, em todos os espaços onde nós transitamos, em casa, na igreja, no trabalho, na faculdade, entre vizinhos. Nossas atitudes, ações e comportamentos testemunham da nossa essência. Se damos bons frutos, em virtude do Espírito Santo que habita em nós, isso vai resultar em um bom testemunho. E então, meus irmãos, se cumprirá o que está em Mateus 5,16. Assim, brilhe também a vossa luz, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. E ainda Paulo fala aos Coríntios: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Pai, que a tua palavra habite com poder o coração de cada um de nós. Que a tua palavra, Deus, nos ajude a ser moldados, para que possamos dar frutos que glorifiquem o teu nome. Frutos, ó Pai, dignos do Senhor, que exaltem o Senhor. Ó Deus, aqueles dentre nós que estão produzindo frutos ruins, que o Senhor opere uma transformação, opere uma mudança interior, e que o Senhor faça com que sejamos novas criaturas. E sendo novas criaturas, ó Pai, que nós possamos produzir bons frutos, que glorifique o teu nome, que construa um ambiente social melhor, que construa famílias melhores, que construa repartições, igrejas, lugares melhores, e que nós possamos, ó Deus, viver os valores do reino conforme Jesus ensinou. Tenha misericórdia de nós e opere em nós conforme o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém.